A Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a Previc, escolheu o 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão para lançar 5 instruções normativas que serão muito positivas para a Previdência Complementar. Eu estou aqui com o Dr. Carlos de Paula e 2 diretores da Previc que vão conversar com a gente sobre o assunto. Dr. Carlos, por que a Previc decidiu fazer o lançamento desse conjunto de instruções normativas aqui durante o Congresso? Em primeiro lugar, eu novamente gostaria de parabenizar a ABRAP e toda a organização por esse Congresso, que é o maior do mundo, como foi levantado por você. É um momento singular da história do sistema, o sistema vem se superando a cada ano. E quando do nosso retorno, um dos primeiros movimentos que nós fizemos foi sentar com o sistema para conversar. Então nós conversamos com 1/3 das entidades lá na Previc. E em função dessa conversa que nós tivemos, no movimento sinérgico entre o Estado e a sociedade civil, surgiram 38 pontos que foram tratados, separados em temas, agrupados em temas e tratados. E o que nós estamos fazendo agora, e aí eu acho que a singularidade desse momento, nesse congresso especificamente, é o fato de o Estado já dar uma resposta, eu diria que até rápida, para boa parte dos pontos que foram levantados por meio das 6 instruções que estão sendo assinadas aqui no Congresso. Então nós entendemos que esse evento ele teria uma conotação especial e por ocasião disso a gente resolveu então assinar as instruções aqui. Doutor Maurício, o que as instruções normativas representam para a evolução técnica das entidades? Eu vou falar sobre as 2 instruções que foram capitaneadas pela DIAS, que é a Diretoria de Monitoramento Atuarial, Contábil e Econômico. A primeira delas é com relação à alteração da periodicidade do envio tanto dos balancetes contábeis quanto das demonstrações de investimentos. Esse foi um pleito não só da Diretoria de Monitoramento, mas também das demais diretorias da DIAS. Nós estamos tentando promover uma maior efetividade no monitoramento, nós estamos querendo dar uma resposta mais rápida para o sistema da atuação da Previc como supervisora dos fundos de pensões, e nós estamos reduzindo a periodicidade de envio. Hoje, tanto o balancete contábil quanto os demonstrativos de investimentos, a periodicidade de envio é trimestral, nós estamos alterando essa periodicidade para mensal. E nós entendemos que essa alteração não vem na linha de onerar as entidades, porque os balancetes, principalmente dos planos CDs e CVs, eles já são feitos mensalmente, porque eles são calculados em cotas. Então isso vem dar maior efetividade para a supervisão da Previc, sem onerar as próprias entidades fechadas de previdência complementar. A segunda proposta de instrução normativa, ela vem na linha de revogar a instrução 5, que atualmente ela está suspensa, que estabelece a metodologia do envio das informações aos participantes. Como inovações importantes, vale destacar que nós estamos dando preferência para o envio dessas informações aos participantes por meio de canal de envio eletrônico, em detrimento ao envio impresso. Isso não exime a entidade de ter que imprimir caso seja solicitado em via impressa pelo participante. Então isso vem na linha da desoneração, acaba gerando menos custos para a entidade. Além disso, nós estamos compilando todas as informações que constam em vários normativos dispersos, sobre as informações que devem ser encaminhadas para a entidade em um único normativo. Então as entidades não têm que ficar pesquisando em toda a biblioteca de normativos, porque a gente já está consolidando todas as informações que devem ser encaminhadas ao participante em uma instrução só. Isso vai facilitar. Muita gente fala que as leis são muito esparsas, se tem demais normativos, e agora, se a entidade quiser saber quais informações vão ser encaminhadas aos participantes, ela vai conseguir ter essa informação em apenas um normativo. E as instruções normativas favorecem a expansão da Previdência Complementar? Com relação à redução da periodicidade do envio das informações, tanto contábeis quanto de investimentos, eu acho que
ela aumenta o poder de supervisão da Previc, né? Eu acho que a Previc atuando, né, tem uma força maior como órgão de supervisão. Eu acho que isso fortalece o sistema, né? Dá uma imagem boa para o sistema da atuação da Previc, e isso eu acho que acaba fomentando, né? Dando uma imagem boa da Previdência Complementar, acaba fomentando aí o ingresso de novos participantes, né? E a IN de informações aos participantes, eu acho que ela tem um caráter de informar, de educar os participantes a respeito de seus planos de benefícios, né? E também isso vem na linha, né, dos programas que a Previc já desenvolve com relação à educação financeira e previdenciária, que acaba educando e ao mesmo tempo fomentando aí o sistema de previdência complementar. Dr. José Roberto, quais as instruções normativas que o senhor destaca e o que elas representam? Bom, as instruções, elas são uma oportunidade de se apresentar um trabalho que já há algum tempo a Previc vem desenvolvendo, no sentido de fazer com que o sistema possa trabalhar melhor com otimização de seus recursos. Então, o que se pretende, na realidade, é fazer com que algumas regras, e elas não se confundem com a regulamentação, essa de competência do CNPC, mas aquilo que está ao alcance da Previc, que ela possa oferecer de desoneração, facilidade para as entidades, isso possa acontecer sem comprometer o nosso papel de supervisão. Então, um exemplo, né, uma das instruções que está sendo hoje firmada, como mencionou o nosso superintendente, diretor superintendente, ela diz respeito à chamada retirada vazia. O que é retirada vazia, né? Foi publicado no ano de 2013 a instrução número 3, que regulamentava a resolução do CNPC de número 11, que trata de retirada de patrocínio de uma forma geral. Ocorre que essa regra, quando se aplica ao sistema de forma geral, ela traz para procedimento simples o mesmo nível de dificuldade. Esse procedimento simples é chamado de retirada vazia. São situações nas quais, para se extinguir um plano que já não tem mais objeto previdenciário, percorre-se todo o caminho natural, o caminho já previsto naquele normativo, de um processo de retirada que é complexo, né? Então, para se evitar esse tipo de situação, por uma questão que tecnicamente é possível que se possa ser simplificada, é que optou-se por rever essa instrução número 3 e editar uma nova instrução, dessa vez tratando a questão da retirada vazia. É uma forma de poder dar a esse procedimento, a essa situação, um tratamento simplificado. Tecnicamente são preservados todos os seus conceitos, mas operacionalmente pode-se fazer de uma forma mais célere. Esse é o objetivo. E as outras duas instruções? As outras duas, uma delas diz respeito à análise eletrônica. Hoje o processo de análise eletrônica ele está previsto numa instrução também, instrução número 4 de 2011, e ali prevê o seguinte: os processos passíveis de análise eletrônica, eles têm que ser submetidos primeiro a uma chamada análise prévia e depois uma análise definitiva. Isso, no momento que a época a Previc vivia, se justificava, que era o momento no qual a Previc estava se estruturando, estava recebendo novos servidores, e realmente ela tinha uma dificuldade maior em termos operacionais, internos. Esse momento ele está superado. Então é possível que possamos eliminar um desses passos, a chamada análise prévia. E isso é muito importante, né? Em alguns casos, por exemplo, hoje recebemos processos na área de licenciamento que eles já estão aptos a serem aprovados. Mas como existe um normativo que prevê, né, e pressupõe uma análise prévia e uma definitiva, temos que percorrer os dois caminhos, às vezes, necessariamente. Então, o que nós estamos fazendo é substituindo esses dois caminhos, prévio e definitivo, por análise eletrônica. É uma análise só. E, nesses casos, processos, quando já estejam aptos à aprovação, não precisam percorrer duas vezes o mesmo caminho. Então, é otimização também, e a nosso ver, ela preserva todo o aspecto técnico também, né, do objeto, não tem nenhuma alteração. O que nós fazemos é encurtar, né, o caminho, o trâmite burocrático do processo para que ele seja otimizado. Esse é um aspecto. E a última instrução que está sendo aprovada, essa sim é uma oportunidade muito grande para o nosso sistema. Entendo que seja uma medida de vanguarda, de muita coragem, mas muita responsabilidade também, que é o chamado licenciamento automático. Esse realmente é um assunto que tem gerado muito interesse por parte do sistema, e ele diz respeito ao que está previsto no artigo 33 da Lei Complementar 109, que são aqueles processos que necessitam de prévia e expressa autorização da Previc. Criação da entidade, criação de um plano, alteração de planos, de regulamentos, de estatutos, de convênio de adesão.
e nós percebemos que existe um conjunto de medidas e de atributos de grande simplicidade que poderiam, por parte do Estado, já ter uma anuência prévia e automática, oferecendo ao sistema uma espécie de voto de confiança com segurança, no nível de que o sistema pudesse, por sua própria iniciativa, implementar algumas alterações, chegar a implementar até algum tipo de plano, tendo já uma prévia autorização expressa por intermédio dessa instrução por parte da Previc. Naturalmente que a entidade vai nos encaminhar da mesma forma o processo, ou seja, não se compromete o processo de supervisão, aquele processo ele vai ser analisado da mesma forma, só que não depende mais de um comando superveniente da Previc. Ele, ao encaminhar o processo, já está automaticamente autorizado a implantar, inclusive um plano. Nesse primeiro momento, um plano de contribuição definida simples, né? Mas já está disponível na nossa página eletrônica um modelo no qual, em se optando por aquele modelo, ele já está automaticamente aprovado. E a entidade já pode implementá-lo. Entendemos que, para fim de fomento, né, que é uma questão da maior relevância, vai ser uma contribuição muito relevante. Hoje nós temos, e não é de hoje, isso é histórico, né, uma expectativa muito grande do sistema para que haja uma maior celeridade nos processos. Então, entendemos que esse é um passo muito importante nesse sentido, né? E essas instruções, elas impactam o fomento da Previdência Complementar? Esse foi um dos pontos que nos estimularam, né, que nos motivou a desenvolver esse trabalho já há algum tempo, entendendo que é um pressuposto do plano plurianual do governo federal e, consequentemente, do nosso planejamento estratégico, a questão da cobertura, ampliação da cobertura previdenciária. Então, o fomento é um trabalho mais afeito, né, é um objetivo mais afeito às políticas, mas a Previc tem convicção de que no âmbito da supervisão nós temos um papel muito relevante. Se não pudermos otimizar ou melhorar, a gente não pode dificultar. A gente tem que, na realidade, buscar uma otimização, e todo esse conjunto normativo, sem dúvida nenhuma, ele favorece muito a maior agilidade nos procedimentos das entidades, traz transparência e respeita muito o interesse do participante, dos patrocinadores, e não concorre, não compromete o nosso papel de supervisor. Então não temos dúvida nenhuma que isso converge aos interesses e expectativas de crescimento do sistema. Obrigada pela presença. TV Abrap no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.